Você está disponibilizando em algum lugar? Tá lá na plataforma, desde... Não, beleza, só pra saber. Não, tá desde terça-feira à noite eu postei. E aí eu posto naquela... Sempre que eu for postar alguma coisa, aquele terceiro ensino médio. E aí eu ponho a data agora. Então eu ponho lá a data. Então eu pus lá 27 e 28/5, tá? Então tá lá postadinho. Porque nesse coisa aí, nesse arquivo, eu posto, ele já entra, porque ele tá aberto esse arquivo. Só vou postar fora quando tiver prova. Fale, Kelvin. Kelvin mandou coisa no WhatsApp. O que ele mandou aqui? O Kelvin tá perguntando da gravação no Zoom. O problema, Kelvin, é que a gravação no Zoom, ela fica arquivada dentro do notebook depois. E como eu tenho SSD com pouquinha memória, eu não estou gravando pelo Zoom por causa disso. Agora, se vocês quiserem gravar o de vocês aí pelo Zoom, não tem problema. Mas eu estou gravando aqui no... Secundário, pai. Hã? Põe um HD secundário aí, filho. Não. Assim é melhor, eu gravo, ponho no YouTube e acabou. Que aí fica disponível lá, quem quiser ver de novo a aula, é mais fácil ver no YouTube. Eu não gostei da gravação do Zoom. Eu achei melhor gravar assim, porque eu vou conseguindo fazer tudo que eu... Ele vai mostrando tudo na tela aqui. Deixa... Eu tenho HD externo, tá? Como é que é? Kelvin falou? Se mandar a permissão de gravar aqui, eu gravo e posto depois num canal público. Ué, você que manda, Kelvin. Como é que faz para mandar a permissão? Não sei. Como é que manda a permissão para gravar? Não, vocês não podem gravar assim? Tem que ter permissão para gravar isso? Eu não sei também. Se tem que permitir para gravar. Tá bom. Depois a gente vê então. Beleza. Bom, essa aulinha 7, ela fala de função crescente, estritamente crescente, decrescente, estritamente decrescente e constante. Mais importante disso foi aquilo que você me perguntou, Laurinha. Foi Laurinha que me perguntou, né? Vocês têm que pensar assim, ó, com relação a isso aqui que eu escrevi, ó. Porque tem exercício 2 na apostila sobre isso e realmente é cobrado isso. Vocês têm que pensar assim, ó. Quando ele fala que a função é crescente, você tem que pensar assim, quando você aumentar o x, o y aumenta também. Então, por isso que quando eu escrevo que x1 maior que x2, y2 maior que y1. Então, toda vez que ela for crescente, vai ser assim. Você aumenta o x, o y aumenta também. Você diminui o x, o y diminui também. Isso para a função crescente. Para a função decrescente, é o contrário. Quando você está aumentando o x, o que acontece com o y, ele diminui. Então, por isso que é o contrário. Então, presta atenção que são 2 exercícios que tem aí. Um deles bem chato, por sinal. Então, aqui, por isso que eu escrevi aqui, ó. Quando x2 maior que x1, y2 menor que y1. Pelo fato dela ser decrescente. Beleza? Entendeu agora, Laurinha? Sim? Entendi, Clé. Foi a Lari que perguntou. É verdade, foi a Lari. Beleza. Então vamos lá. Função par e ímpar quase que não tem muita utilidade, tá?
Para a gente classificar uma função impar e ímpar, é só substituir dois valores, um positivo e um negativo. Oi. Pode falar? Você coloca um valor positivo ou negativo. Se der igual, a função é par. Se der igual com o sinal trocado é ímpar. Se der diferente, ela não é nem par nem ímpar. Então, um exemplo clássico disso é seno e cosseno. Quando a gente vê isso no primeiro colegial, vocês ainda não aprenderam seno e cosseno, mas no terceiro já aprenderam. Então, um exemplo super clássico que pode cair em teste é classificar seno e cosseno como função par e ímpar. Então, você vai lá e substitui dois valores. Seno de 30 vai dar no primeiro quadrante, portanto positivo. Seno de menos 30 vai dar no quarto quadrante, portanto negativo. Então, deu igual de sinal trocado, portanto a função seno é uma função ímpar. Aqui tem que dar igualzinho o valor, só que de sinal trocado. A função cosseno, que a gente já sabe os sinaizinhos, mais, menos, menos. Se você substituir 30, cosseno de 30 positivo. Se você substituir menos 30, vai dar positivo também. Então aqui deu igual, com o mesmo sinal. Portanto, a função cosseno é uma função par. Então, difícil cair, mas esse exemplo de seno e cosseno é importante. E aí eu fiz um exemplo aqui que não dá nem par nem ímpar. Então aqui, se você substituir 1 e menos 1, por exemplo, vai dar diferente. Diferente quer dizer que ela não é nem par nem ímpar. Função periódica, só para constar aí, aquela que repete. E eu fiz os exercícios da apostila, tá? Porque tem um bastante enroscado aí. Então eu já fiz aí eles para vocês. Então entendam aqui, ó. No primeiro exercício ele fala que f é uma função decrescente e que g é uma função crescente. Então você tem que usar aquilo que eu comecei falando. Se ela é decrescente, x1 aumenta, o y diminui. Então você vai usar o conceito da função decrescente, que é este aqui. Aumenta x, diminui y. Por isso que eu inverti a boquinha aqui, ó. Sempre que for decrescente, você inverte a boquinha. Ok? Aí você chega em x menor que 3. Já para g, g é crescente. Portanto, pela teoria, aumenta x, aumenta y. Então, você vai conservar a boquinha. Então, aqui era menor, você vai continuar com o menor aqui. Então, lembre, decrescente, você inverte a boquinha. Crescente, você conserva a boquinha. Se é menor, é menor. Se é maior, é maior. Beleza? Esse talvez seja o exercício mais importante da aula, tá? O 2 é aquele enroscado que eu falei, por causa dos números, tá? Então, primeira coisa importante é que ele fala que é uma função decrescente. Isso quer dizer que você vai ter que inverter as boquinhas. Se ela é decrescente, você inverte as boquinhas. Então, ele está falando que 5 quartos é menor que 4 terços, que é menor que 3 meios. Portanto, na hora de você fazer o y, você vai inverter as boquinhas. Então, se x1 menor que x2, menor que x3, o y é o contrário. y1 maior que y2, maior que y3. O resto é fazer conta e não errar a conta, porque é um exercício chatinho mesmo, tá? Então, você vai substituir na função. No lugar de x, vai colocar 5 quartos. Então, põe lá x 5 quartos. Faz a continha, não esquece. Não esquece
que aqui o expoente é negativo, portanto, tem que inverter a fração. 9 quartos vira 4 nonos, 7 quartos vira 4 sétimos, 5 meios vira 2 quintos. E aí, como a resposta está em raiz, o que eu estou fazendo? Usando a definição m dividido por n. Então aqui 1 e aqui 4. Resposta C, que está ao contrário na resposta, mas é a mesma coisa. Tá? Esse exercício é difícil pra caramba. Não sei de onde ele é, mas é de vestibular enroscado. O 3 é leitura gráfica. E o 4 não vou nem comentar, que é uma merda. Bom, falando um pouquinho sobre função composta. O importante da função composta é aprender a fazer o prático, tá? É aprender a colocar G dentro do F dentro do G, ou existe o FOF, por exemplo, que aí você coloca o F dentro do F, tá? Então, é importante aprender a fazer o prático disso, porque costuma cair função composta. Sem comentários no 1, que é só para mostrar a teoria, tá? É o 1 da apostila. Agora aqui eu fiz exemplos fora da apostila. Então, para a gente aprender aí a trabalhar com FOG e GOF. Quando a gente tem números, você não precisa montar a função composta. Você pode só substituir. Sempre começando daqui do fim. Como assim? Sempre que eu quero, por exemplo, calcular uma função composta e a parte numérica, você vem aqui do fim. Então você vai lá, f de 1, calcula f de 1, substituindo no f, x é igual a 1. Aí você vai, deu 3, aí você vai substituir no g. Então você põe lá no x, põe 3 no g. Vai dar 10. Aí você vai lá no f, substitui no lugar do x 10, e aí você achou o valor numérico que ele pediu. Então quer dizer que o FOGOF de 1 vai dar 21. Então sempre que for numérico, você não precisa montar a função, ok? Aí função inversa vai ficar para outra aula. Aí a gente faz a função